Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de setembro, terça-feira, tá certo? Então, um ótimo dia para cada um de vocês, que a gente possa aproveitar bem o nosso dia, né? Que a gente possa fazer coisas bem legais hoje, tá certo? Vamos para a nossa atividade de hoje, tá tranquila, é pouca coisa, vamos compreender, vamos aprender, né? Aprender é muito bom, faz muito bem pra gente, tá certo? Vamos lá então? Nós vamos começar com o português, né? Vamos precisar do nosso livro de português, meu livro de língua portuguesa, volume 3, nas páginas 33 e 34, tá certo? Então hoje, olha só, a gente tem aqui, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a língua portuguesa, né? Na forma escrita, né? Então a gente falou bastante sobre o ipê amarelo e falamos bastante também sobre o pau-brasil. Vimos, né, que são árvores muito importantes para o nosso Brasil, para a nossa história, para a nossa vida, né? Além de ter uma história, essas duas árvores, né? Elas ajudam também, né, na natureza, não é isso? Então, olha só. Ipê amarelo, pau-brasil. Letra A. Ao observar essas palavras, notamos que elas têm algo em comum. O que é algo em comum? É algo parecido. Que será que tem? Ipê amarelo, pau-brasil. Que será que elas têm em comum? Olha só, são duas palavrinhas para formar o nome do ipê, ipê amarelo. Duas palavrinhas para formar o nome dessa árvore, pau-brasil, né? Então, olha só, o que elas têm em comum? Elas são formadas de duas palavras, né? Certo? E o que elas têm em comum? O que elas têm de parecido? As duas palavrinhas têm o tracinho, ó. No meio, as duas árvores têm o nome delas, né? Tem um tracinho no meio, olha lá. Ipê, tracinho, amarelo. Pau, tracinho, Brasil. Ipê amarelo, pau, Brasil. Certo? Então, olha só. O que elas têm em comum, né? São formadas de duas palavrinhas e entre elas tem um tracinho, tá certo? De quantas palavras são formadas o nome de das árvores que você viu? Então, ipê amarelo e pau-brasil são formadas de duas palavras. Ó, ipê, uma palavra. Amarelo, outra palavra. Duas palavrinhas. Pau, uma palavra. Brasil, outra palavra. Duas palavrinhas, certo? Bom, para que serve o sinal entre as palavras? Entra no meio. Serve para ligar as duas palavrinhas, né? Ipê amarelo e pau-brasil. Tá certo? Então, serve para ligar as duas palavrinhas. Ao ler as palavras que levam este sinal, o sinal é falado ou tem algum som? Não, né, gente? Ele não é falado, ó. Ipê amarelo, pau, Brasil. O nome da árvore não é ipê traço amarelo, não é isso, é só ipê amarelo, né? Mas no nome tem o tracinho, então eu não falo o tracinho, mas existe o tracinho. Pau, Brasil, né? Eu não falo o tracinho, mas existe. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o nome do tracinho, tá bom? Número 2. Leia novas palavras formadas de duas outras. Vamos lá. Então, que animalzinho é esse? É o vagalume. Vagalume, tá certo? Esse é o vagalume, tá? Aquele que à noite fica piscando, né? Quem é esse? O peixe-boi. Tá? Peixe-boi. Olha, observe que eles são formados de duas palavras. Tamanduá-bandeira e o pica-pau. Então, olha lá. Agora, pesquise em livros, dicionários, revistas, jornais ou na internet mais 5 palavras que também sejam formadas de outras duas ou mais. Pesquise também o significado delas. Faça uma lista do que descobriu em uma folha de papel e compartilhe com os colegas. Esse aqui, por hora, a gente não vai fazer, tá? Calma que depois a tia Lúcia vai explicar. Então, vamos lá. O hífen. Descobrimos o nome desse tracinho? O traço horizontal que aparece entre duas palavras chama-se hífen e é usado para ligar duas palavras que formam uma palavra composta, que se refere a apenas um ser, né? Então, aqui, ó, tamanduá-bandeira. Eu estou falando desse animal. Não estou falando só de um tamanduá e estou falando da bandeira. Não é a bandeira do Brasil. Não, não é a bandeira. É o nome do bichinho que é tamanduá-bandeira.
E ele é formado dessa forma, é uma palavra composta de duas outras. E é ligada, né, por um hífen. Eu não estou falando simplesmente pica a batata, pica a beterraba, não. Não estou falando de um pau da floresta, né, um pau seco, não. Estou falando do pica-pau. Então, pica-pau é o nome desse pássaro, né? A gente acabou de ver em ciências ontem, né, os pássaros, né? Duas aves têm bico, né? Então, olha só, tem o corpo coberto de penas e tudo mais. Então, pica-pau é o nome desse pássaro. O nome dele é formado de dois nomes ligados por um traço chamado hífen, tá bem? Então, é uma palavra composta de duas outras palavras, tá? Por exemplo, a palavra onça-pintada não indica que uma das onças seja pintada. Não falei assim, a onça está pintada, não é isso. Onça-pintada é o nome de um animal da fauna brasileira formado pelas duas palavras unidas pelo hífen, né? Então, quando eu falo onça-pintada, lembra que a tia Lúcia fez o trabalho dela pensando na onça-pintada? Então, onça-pintada, né, são duas palavras que, unidas pelo hífen, dá um nome ao animal do Brasil, não é isso? Lindo animal, por sinal, né? Bom, isso também acontece em couve-flor. Não é uma couve simplesmente, né? E não é uma flor simplesmente. É um tipo de vegetal, um alimento que a gente come, chamado couve-flor, né? Então, é o nome de um animal, é o nome de um vegetal que é ligado por hífen, né? Couve-flor, tá joia? Então, olha lá. Agora sim, lembra que a tia Lúcia falou que por hora a gente não ia pensar naquela atividade nessa aqui? Agora nós vamos aqui, ó. Recorte de jornais e revistas, palavras ligadas por hífen e cole em seu caderno de português. Então, recortar de jornal e revista. Mas, caso não tenha jornal ou revistas para recorte, né, em casa, que pode ser que não tenha, então não vai sair de casa para procurar, não. O que você vai fazer? Você vai escrever palavrinhas, tá bom? Formadas, né, ligadas por hífen. Palavras compostas ligadas por hífen, tá bom? Combinado, então? Nós vamos para a matemática. A matemática também, olha lá, no dia 15 de setembro, né, hoje, terça-feira, nós vamos fazer no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Quem sou eu? Sou formado de 2 centenas, 4 dezenas e 9 unidades. Que número é esse? 2 centenas, 100 mais 100, 200, 10, 20, 30, 40. 240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse número é o 249. Quem sou eu? Sou formado de 3 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Que número é esse? Descobre lá. Então, 100, 200, 300 e 10, 20, 30, 40, 50. 351, 2, 3, 4, 5. 355. Escreve ele ali. Quem sou eu? Formado de 1 centena, 3 dezenas e 6 unidades. Marca lá. Quem sou eu? Formado de 4 centenas, 1 dezena e 7 unidades. Quem sou eu? Formado de 2 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. E esse formado de 5 centenas, 3 dezenas e 2 unidades? E esse formado de 1 centena, 6 dezenas e 1 unidade? E o outro formado de 6 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Tá bom? Então, capricha, hein? Número 2. Complete os quadrinhos e escreva qual foi o numeral representado pelo material dourado. Então, o material dourado está aqui, então você vai dizer quantas centenas? 1 centena, põe lá dentro do quadrinho, 1 centena. Quantas dezenas? 1, 2, 3 dezenas e 1, 2, 3, 4 unidades. Então, 1 centena, 3 dezenas e 4 unidades. Quem é? 2 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Marca lá. 2 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Que numeral é esse? Esse, 3 centenas, 1, 2, 3 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Completa os quadrinhos e marca o número. Aqui, 2 centenas, 6 dezenas e 4 unidades. Quem é? Tá ok? E a matemática é só isso. Olha que tranquilo. Tá bom?
Então, olha só, façam com bastante capricho, façam com bastante cuidado, observem, teve dúvida, pergunta, manda para a tia Lúcia áudio, manda zap, liga, tá bom? Para que a gente possa estar resolvendo e tirando as dúvidas, porque vocês são muito importantes, não é verdade? Vocês merecem tudo de bom, então vamos fazer valer isso, tá bom? É um direito da criança, não é isso? Um super beijo e até amanhã!